Salve amigos do canal Detetive Vascaínos! Hoje é sábado, a saideira no sábado à noite, geral saindo, geral namorando, mas aqui tem trabalho, tem sim senhor, visando aí o duelo de amanhã, diante da Portuguesa, um duelo importante que pode colocar o Vasco em mais uma semifinal do Campeonato Carioca. E aqui você não vai perder nenhum detalhe desta partida aí, que é super importante, já que o Vasco só tem o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro pela frente neste ano de 2024, e com isso é obrigação aí fazer uma boa campanha nessas competições. Antes de mais nada, o amigo de vocês pede aquela ajuda, aquela moral, aquele like nesse trabalho, compartilhando o vídeo do amigo em grupos, em redes sociais, em grupos de zap. Tudo que você conseguir aí fazer para ajudar o amigo vai ser de suma importância para o nosso trabalho. Valeu? Bom, então vamos ao que interessa. Vamos falar de Vasco e Portuguesa. O Vasco que vai se reencontrar com a sua torcida depois de bastante tempo em São Januário, jogo 18/10, e um jogo que inclusive pode virar até um simples amistoso, uma preparação de luxo aí visando a semifinal do Campeonato Carioca. Isto porque Botafogo e Fluminense fazem um clássico às 16 horas no Maracanã. E hoje o único que poderia tirar a vaga do Vasco nas semifinais seria o Botafogo. O Botafogo teria que vencer e torcer aí para um tropeço do Vasco diante da Portuguesa em São Januário. O que acontece, meus amigos? A Botafogo não vencendo essa partida, empatando, de repente, o Vasco já entra classificado aí para as semifinais do Campeonato Carioca diante da Portuguesa. Então, ao Botafogo só interessa a vitória, não pode pensar em empatar. Então o Vasco pode já entrar nesta partida contra a Portuguesa já classificado. E outra coisa, outro detalhe importante, tanto o Fluminense como o próprio Botafogo, né, por conta de jogos que terão aí durante a semana, vão poupar os seus titulares, pelo menos as principais peças, né, vão colocar uma equipe alternativa em campo. O Botafogo, então, que seria o mais interessado nessa situação, por conta dos jogos aí da Libertadores, vai colocar aí uma equipe alternativa, vai poupar as principais peças que estão aí na visão do treinador desgastadas, e com isso, né, vai colocar uma equipe teoricamente mais alternativa. Mas não importa, o importa é que o Vasco tem que fazer a sua parte, independente de jogo do Botafogo, jogo do Fluminense, e o Ramon Dias sabe disso. E instruiu seus jogadores para levar a sério essa partida, vai ter um encontro com o seu torcedor, ele quer o Vasco voltando a reeditar, né, aquela velha atuação que recentemente vinha sendo elogios de toda a mídia, de toda a torcida, né? De uma equipe mais organizada taticamente, sem medo, sem receios, com solidez defensiva, né? Sem receios lá atrás, com solidez defensiva, e uma equipe totalmente que a gente não viu nesses últimos jogos, né? Principalmente nesses últimos jogos, contra o Volta Redonda e contra o Marcílio Dias, onde a equipe do Vasco foi bem apática, né? Foi uma equipe que demonstrou aí uma falta de organização, uma falta de intensidade e cometeu muitos erros, principalmente na bola aérea, né? Muita desatenção lá atrás. Então o Ramon quer esses jogadores novamente vibrantes, voltando aí a ponto de bala para esta partida aí e fazer aí, né, uma grande festa diante da Portuguesa, até para poder, com essa vitória aí, ter mais confiança de administrar outras competições, por exemplo, a Copa do Brasil, já tem um jogo aí marcado na próxima semana aí contra o Água Santa em São Januário. Então, toda vitória, independente se de repente for um simples amistoso, é importante para dar confiança a esse elenco, que todos sabem precisa de mais peças de reposição, precisa de mais peças para qualificar aí este plantel. Então, é o que a gente vem falando. As vitórias vão somadas a esses retrospectos, vão dando mais confiança ao grupo aí, administrar aí essas competições pela frente. E o Ramon quer uma equipe rápida, jogando para o ataque
e explorando as pontas acima de tudo, os lados de campo. O Ramon tem aí o Zé Gabriel como o seu principal desfalque para essa partida, mas hoje, apesar do Menino Esforça e do Cocão serem os jogadores que mais agradam ao treinador para substituir o Zé Gabriel, o argentino leva uma pequena vantagem sobre o Matheus Carvalho, né? Então tem grande chance, uma boa possibilidade do Esforça aí iniciar o jogo contra a Portuguesa aí de titular. Em relação a Payet também vem treinando, está demonstrando, dando confiança ao Ramon Dias de escalá-lo desde o início e ao que parece deve ir para o jogo sim. O Payet é um jogador que estava com uma virose, se recuperou, conseguiu dar a volta por cima e deve ser mantido. A dúvida, mais uma vez, além do meio-campo, que a gente já vinha falando desde a semana, é no tocante ao ataque, o companheiro do Verratti. O Vasco hoje não tem aquele jogador que seria a menina dos olhos, né? Aquele jogador que, ó, esse é o atacante para casar com o Verratti ali, né? Tanto que foi escalado o Rossi na partida anterior, o Adson já teve a oportunidade, o Ramon vem dando chances ao David, enfim, tá uma miscelânea essa situação aí. E a cada jogo a gente vê um jogador nesta posição. Para esta partida, ainda não há uma definição. O David entrou bem contra o Marcílio Dias na ótica do Ramon. O Rossi se destacou menos do que o David e o Adson também agradou. Então hoje o David e o Adson são jogadores assim que disputam aí uma maior possibilidade de entrar desde o início para ser o companheiro do Verratti. Difícil a gente cravar aqui um time que vai a campo, porque o Ramon, como a gente vem adiantando, né, é um treinador que faz muitas surpresas de última hora, e ainda mais se já entrar contra a Portuguesa sabendo que já está classificado. Então, mas a gente vai colocar aqui uma provável equipe que está se desenhando por tudo que vem se comentando nos bastidores e por tudo aí que vem aí em relação aos treinamentos dados. Vamos lá. O goleiro, o Léo Jardim, o Paulo Henrique, né, no sistema defensivo com o Paulo Henrique, com o João Victor que está voltando, o Medel e o Léo e o Lucas Pitão ali na esquerda. O meio-campo, a gente vai colocar essa dúvida, né? Juan Esforça ou Matheus Carvalho, mais para o Esforça. O Galdames, que vem agradando muito, e o Payet. E lá na frente, o David, o Adson e o Verratti. Vamos avaliar, vamos ver aí a equipe que o Ramon vai confirmar em campo aí. Eu acredito que ele vem assim com caras novas para essa partida, porque essa partida aí tá com todas as características que o Ramon aí, dependendo do resultado do Botafogo diante do Fluminense, que o Vasco já vai jogar sabendo do resultado, tem tudo aí para colocar aí uma equipe um pouquinho mais diferente do que o habitual. Lembrando que mesmo que o Vasco entre em campo já sabendo do resultado, já classificado, o Vasco, o resultado dessa partida é muito importante, que pode mexer no tabuleiro aí. O Vasco, de repente, dependendo do jogo do Nova Iguaçu, pode ser o terceiro colocado, né? E até mesmo o segundo colocado. Então isso pode interferir, o terceiro jogar com o segundo e vice-versa. E sendo o quarto, o Vasco hoje jogaria contra o Flamengo, que hoje se sagrou aí campeão da Taça Guanabara. Então, meus amigos, tá tudo em aberto, é um jogo importante e o Ramon vai com tudo para esta partida, beleza? Mas é isso. Estou finalizando esse boletim de hoje apenas para a gente dar uma pincelada rápida sobre esses últimos dias aí de treino aí a pronto, visando a partida contra a Portuguesa. Amanhã a gente está de volta para analisar aí como foi esse jogo e possivelmente falar aí de mais uma semifinal que o Vasco vai ter pela frente. Se Deus quiser. Um grande abraço, meus amigos, um bom início de domingo para vocês. Até a próxima.